Responda a questão com base no texto abaixo e seus conhecimentos sobre a membrana celular. Ao passarmos uma esponja marinha, um animal multicelular, por uma peneira, podemos desagregar mecanicamente sua estrutura celular, formando uma suspensão de células individuais. Surpreendentemente, se agitarmos a suspensão celular por algumas horas, as células voltarão a se agrupar e formarão novamente uma esponja. A ligação entre as células e a consequente reestruturação do animal se deve a... Então, olha só. Falou da esponja, né? Lembra? Porífero. Então, ele contou aí sobre uma esponja. Então, aqui está o nosso porífero. Ele disse o seguinte: ao passarmos uma esponja marinha, que é um animal multicelular, por uma peneira, podemos desagregar mecanicamente sua estrutura celular. Eu vou pegar a esponja e vou pulverizar ela aqui, ó. Vou passar ela numa peneira, vou particionar ela, vai ficar cheio de pedacinho, tá? Lotado de pedacinho. Surpreendentemente, ao agitarmos a suspensão celular por algumas horas, as células voltarão a se agrupar e formarão novamente uma esponja. Se eu juntar isso aqui, com o tempo a gente começa a formar uns aglomerados celulares. Por quê? Porque as células se reconhecem e começam a se aderir. Se eu começar a agitar um meio que tem um monte de partícula de esponja, as células que são parecidas começam a se agrupar. Elas vão se agrupando, se agrupando, se agrupando. E de cada grupinho de partículas aqui, ó, que se organizam, vai nascer uma nova esponja. Graças às células que têm esse potencial totipotente, que são chamadas de amebócitos. Os amebócitos conseguem regenerar a esponja de novo. Só que essa adesão entre as células é devida a quê? Vamos ver. A ligação entre as células e a consequente reestruturação do animal se deve à fusão entre as membranas celulares, da qual resulta na formação de um grande sincício. Está falando que as células vão se agrupar, aí elas formam um celulão. Se a célula se agrupa e forma um celulão, a gente chama isso de sincício. Isso que aconteceu no seu músculo, por exemplo, tá? O seu músculo esquelético, ele era um monte de célulazinha pequenininha. Só que depois, eles formaram uma coisa só. Então, você tem a fibra muscular, que é uma célula muscular, por isso que ela é multinucleada. Porque cada núcleo era de uma célula antes, tá? Então, não foi isso que aconteceu. A esponja não é um celulão depois, né? B. É por conta da adesão entre as proteínas da membrana de células adjacentes. Adjacentes é do lado. É pela adesão das membranas que elas vão se ligar? Sim, é. Portanto, alternativa B. E digo mais para você, hein? Se eu pegar uma esponja de uma outra espécie, tem uma esponja vermelhinha aqui, uma esponja amarelinha, e fazer a mesma coisa aqui, passar numa peneira essa esponja, e depois, se eu misturar as duas, células de uma com células das outras, se eu faço essa mistura, depois de um tempo, eu vejo que as células de uma espécie estão juntas, aglomeradas, e as células da outra espécie estão juntas, aglomeradas. Por quê? Porque o glicocálix delas são diferentes. Então elas sabem de quem é quem ali. Lembra que eu falei da impressão digital? Então aqui, ó, elas sabem quais são as companheiras dela e aqui ela sabe quais são as companheiras dela.
Então elas vão se organizar separando célula a célula. Ela falou, opa, peraí, essa aqui é vermelhinha, eu sou amarelinha. Então ela junta amarelinha com amarelinha. Então elas vão se juntar graças aos desmossomos e ao glicocálix, tá? Que permite com que a célula se reconheça. Portanto, alternativa B. Bom, a IAC falou que é a junção entre os fosfolipídios da membrana. Se eu juntar fosfolipídio, vou formar um sincício, forma um celulão. A D falou que é a conexão entre os glicolipídios que atravessam a bicamada proteica. Os glicolipídios ficam voltados para a face externa da célula, não atravessa nada. E união entre os oligosacarídeos da monocamada citoplasmática de cada célula. Monocamada citoplasmática? O citoplasma está lá dentro, né? Essa frase não faz nem sentido. Certo, gente? Beleza?